Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje falaremos de dois carros bem legais que marcaram os anos 2000, principalmente para a gente que gostava de dar uma acelerada mais forte, gostava de ver alguma versão especial de um carro comum. Um Corsa e um Palio. São carros que tem muito na rua, principalmente nos anos 2000, quando eles eram fabricados ainda novos. Então, quando víamos algo um pouquinho diferente, já saindo da linha de montagem, nossos olhos de entusiasta já brilhavam. Falaremos deles Palio 1.8R e Corsa SS. Por incrível que pareça, eles têm uma ligação muito forte entre si. Os dois carros eles têm o mesmo motor. E o motor ele é um Chevrolet Família 1, que é excelente no quesito manutenção, custo, longevidade. A galera reclama um pouquinho de consumo de combustível, mas como todo bom Chevrolet daquela época, ele gasta assim um pouquinho mais do que deveria. Entretanto, em termos de longevidade, de resposta, de torque em baixa, é um excelente motor que perdurou durante muitos anos na linha de montagem da Chevrolet e, por incrível que pareça, também na Fiat. Uma coisa interessante para falar desses dois carros, que apesar de utilizarem o mesmo motor, eles têm personalidades muito diferentes. Eu já tive a oportunidade de testar os dois, de acelerar os dois, de ver o comportamento dinâmico de cada um em variadas situações, de serra, reta, subida, descida, comportamento de suspensão, de freios, dirigibilidade em si, sensibilidade ali ao volante. Então, vou passar para vocês um pouquinho das minhas impressões em relação a essas duas máquinas bem legais. Tá? Faz bastante tempo que eu andei nos dois, mas ainda assim está muito viva a memória, porque eram carros que a gente gostava muito. E começando pelo seguinte, apesar de utilizar exatamente mesmo o motor, o acerto de injeção de cada fabricante é bem distinto. Então, os dois voltados para a esportividade, com números de potência muito parecido, 1 cavalo 2 de diferença um em relação ao outro, vantagem aí para o Fiat, e uma resposta de subida de potência diferente. Os dois carros, tá? Lembrando que os dois são muito gostosos de dirigir, eles têm carrocerias leves, principalmente o Palio, que ele vem de um projeto lá dos anos 90, e o Corsa, que apesar de ter um projeto mais moderno, é bem do início dos anos 2000. Então, são plataformas que ainda eram muito leves e esse motor aí atendia muito bem, ou seja, em ambos os carros sempre você tinha aquela sensação de torque, de resposta rápida, de uma dinâmica bem legal de direção. Isso é muito legal nos dois. Agora falando especificamente de diferenças ali, quando a gente entra no quesito acerto de injeção, resposta de pedal, acerto de suspensão, relação de marchas, o Fiat ele tem um acerto diferente do Corsa. E o que eu percebo? Os italianos eles deram uma acertadinha melhor ali para quem gosta de uma resposta mais rápida, de um escalonamento de marchas um pouco mais eficiente para a pegada esportiva, de um comportamento em rotações mais altas um pouco menos áspero. Ou seja, são coisinhas que no final do dia acabam fazendo diferença de um para o outro. A diferença é grande? Não, não é. Só que quando você coloca um carro do lado do outro, você percebe que realmente o Fiat ele é um pouquinho melhor acertado em relação à esportividade. O que é esse acerto de esportividade? Eu estou falando no conjunto de coisas. Como eu disse, resposta de pedal, o modo que o motor responde às nossas aceleradas, comportamento de chassi, de carroceria e freios. Então o Palio ele é um pouquinho mais rígido e isso acaba te entregando uma sensação de esportividade um pouco maior, certo? É muito distante? Existe um degrau gigantesco de um para o outro? Não. Tem muita gente aqui que vai falar, mas o Palio ele é um pouquinho mais esportivo, entretanto o Corsa ele acaba sendo mais confortável. Concordo. Acaba que acontece isso mesmo. Mas, falando de modo geral, a veia esportiva ela é mais explorada no Fiat. E é engraçado isso, porque o motor, ele originalmente ele é um Chevrolet. Tá? Então a Fiat acabou tendo que adaptá-lo ali para colocar no cofre de uma plataforma dela, né? Mesmo tendo uma carroceria que não tem nada a ver e não está tão acostumada com uma outra mecânica de outra marca, ela teve que se adequar, se adaptar ao encaixe do motor, fixações e também a todo o acerto eletrônico de funcionamento da injeção. E ela fez um trabalho muito legal, porque em ambos os casos, tanto no Fiat quanto no Chevrolet, temos dois carros excelentes no quesito custo de manutenção e desempenho, claro, se a gente considera o que tínhamos ali na época. São carros muito gostosos de dirigir,
carros que são bem espertos e pela sua relação peso-potência entregam sim um nível de esportividade bem satisfatório. Infelizmente, hoje em dia a gente não vê tanto mais esses carros na rua, né, que como toda boa versão esportiva que foi vendida em menor quantidade, eles acabam, enfim, eles acabam morrendo cedo, né? Alguns acabam batendo, outros, enfim, são tão mal utilizados que acabam se deteriorando, mas vemos ainda alguns sobreviventes desses. E quando a gente acha a coisa inteira, vale muito dinheiro, né? Por incrível que pareça. É um carro que vai ganhar valor, assim, nossa, é colecionável? Não acho que é. Entretanto, como é uma versão esportiva, ele acaba sendo bastante atrativo para nós que gostamos de carro, né? E se pegar o ponto fraco de alguém aí, alguém que já teve esse sonho, só está conseguindo realizar hoje, talvez até aceite pagar uma graninha a mais em um carro que realmente esteja bem cuidado. Realmente bem cuidado, tá? Não adianta a gente querer empurrar um carro mais ou menos ali, porque infelizmente muitos deles já estão bem sambadinhos. E é isso, pessoal. Se vocês estão caçando um carro desse aí para comprar hoje em dia, já faz muito tempo que esses dois saíram de linha, são carrocerias antigas, mecânicas antigas. Apesar de tudo que eu falei aqui, que são fáceis de mexer, hoje em dia, se você pega um desses, é capaz de ter que fazer muita coisa para torná-lo confiável novamente. Então, às vezes, você que está com um orçamento limitado aí tem que pensar duas vezes. No geral, são carros que eu gosto bastante e que dá uma certa nostalgia. Quando tinha essas versões esportivadas, a gente sempre ficava bem animado com a chegada delas no mercado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário em relação a esses dois carros, deixa aí. Vamos trocar uma ideia e compartilhe esse vídeo também. Até a próxima.